coisa de colaborar. Massa. Vamos então prosseguir, e prosseguir significa agora vamos falar de hidrostática. Em virtude do tempo avançado, as questões de hidrostática ficarão para ser resolvidas apenas na sala de aula virtual e no ambiente virtual de aprendizagem. Bom, deixa eu ver aqui, isso aqui sai de cena, chega de propaganda, YouTube para ver como é que está o pessoal aqui no chat. Emanuel Marques, obrigado pela atenção. De nada, Emanuel Marques. Muy buena explicazione, físicainterativa.com internacional, agora também em Peru, no Peru. Bom, vamos agora estudar fluidos em repouso, hidrostática. Antes era corpos extensos em repouso, agora fluidos em repouso. E aqui está o professor Paulo Vicente de volta. Bom, na hora de estudar hidrostática, tá? E todo mundo, de alguma maneira, conhece alguns conceitos da hidrostática, porque ela está presente no nosso cotidiano. Quando você vai na piscina e carrega alguém dentro da piscina ou na praia, e você sente essa pessoa como se ela estivesse mais leve, você está sentindo ali a força de empuxo. Então, empuxo, nós veremos aqui, é uma força vertical para cima que aparece devido às diferenças de pressões. Então, na hora de estudar hidrostática, o que é importante em hidrostática? Tá? Quais são os conteúdos importantes? Saber o que é densidade, o que é pressão hidrostática, o que vem a ser a pressão atmosférica, que é a pressão devida aos gases da atmosfera, o teorema de Stevin, o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes. Pronto. Se você dominar esses conceitos e souber onde ele se aplica, os problemas de hidrostática não costumam ser muito complicados na grande maioria dos vestibulares. Na grande maioria tem aqueles excepcionais, Itaime, os militares, que costumam complicar um pouquinho. Mas nos outros não costuma ser tão complicado assim. Temos questões no ambiente virtual de aprendizagem e vamos fazer as principais que caem nos principais vestibulares. Bom, vamos começar então conceituando densidade, tá? A gente sempre começa a densidade com aquela pergunta que alguns professores fazem para poder pegar vocês na pegadinha, né? O que é que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Bom, em termos de se é 1 quilo é a mesma massa é o mesmo peso. 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão têm o mesmo peso. Mas a gente sabe que o chumbo ele é muito mais concentrado. Mais concentrado quer dizer que ele tem uma distribuição de massa muito mais próxima, uma concentração muito mais próxima. Então, chumbo é muito mais denso do que o algodão. Por esta razão, ele ocupa um menor volume no espaço. Então, nós definimos matematicamente a densidade como sendo a razão entre a massa do corpo e o volume em que ele ocupa. Então, densidade é massa dividido pelo volume. No sistema internacional, esta densidade deve ser medida em quilogramas, que é a unidade de massa, por metro cúbico, que é a unidade de volume. Só que, comumente, na maior parte das questões de física, inclusive, costuma aparecer o grama por centímetro cúbico. E você precisa saber fazer a conversão de um para o outro. E a conversão é 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Toda vez que eu dou essa aula, os alunos sempre se perguntam, professor, mas não é o contrário? Como é que 1 grama por centímetro cúbico pode ser igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico se 1 quilograma tem 1.000 gramas? Tá? Essa é a pergunta dos alunos sempre. O que eu digo sempre para os meus alunos é, gente, tem cuidado apenas com a definição. Olha aqui, são 2 transformações. Eu estou transformando de grama para quilograma e estou transformando de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, a transformação não é apenas grama para quilograma, porque se fosse grama para quilograma, seria 0,001 quilograma. Como a transformação é dupla, você tem que lembrar disso aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui a tela para a tela branca e escrever na tela branca. Eu tenho 1 grama por 1 centímetro cúbico. Quando eu vou escrever, eu tenho que desaparecer, porque eu não consigo escrever olhando para a tela e olhando para a câmera ao mesmo tempo. Eu tenho que eu fique o olho para cá, então Paulo Vicente desaparece. Você sabe, tá?
como é que transforma de grama para quilograma, porque você sabe que 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, de grama para quilograma, você vai dividir por 1.000, ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. E se for daqui para cá, você vai multiplicar por 10 elevado a terceira. Então, se é de grama para quilograma, você tem razão. Isso eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 3 quilogramas, que é 0,001 quilograma. Só que eu tenho que converter de centímetro cúbico para metro cúbico. E aí você tem que lembrar como é que faz essa conversão. Como é que lembra isso? Faz o tradicional. Você sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Ou seja, 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros. Tá, professor, mas ali não é metro e centímetro, ali é metro cúbico e centímetro cúbico. Beleza, você pega esse cara, eleva ao cubo, pega esse cara e eleva ao cubo. Então, você conclui que 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a sexta centímetro cúbico. Então, na hora de passar de centímetro cúbico para metro cúbico, você vai ter que dividir por 1 milhão, ou seja, multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, o fator multiplicativo é 10 elevado a menos 6. E aí, quando você divide, tá? 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6, isso aqui vai ficar divisão de potências de mesma base, conserva a base 10, e subtrai os expoentes, menos 3 menos menos 6, que vai dar 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E assim fica provado que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico e você não vai errar mais. Quem participa aqui das aulas aqui, a gente dá dicas para você não errar nunca mais, tá? Não pode errar essa definição. Observe que são duas transformações simultâneas. E isso faz diferença na hora de você fazer a interpretação. Massa, eu queria dizer aí às pessoas que estão no chat, tá? Me informa aí quantas pessoas continuam resistindo ao vivo aí, porque eu já não consigo mais olhar aqui quem está ao vivo. A aula segue. Feita a diferença entre explicando aqui como é que funciona a transformação, a gente não pode perder tempo, porque o tempo é curto. Densidade ou massa específica para algumas substâncias, tá? Quando o corpo é homogêneo, a gente diz que a densidade é igual à massa específica, e a forma de calcular é a mesma. E aqui aparece para algumas substâncias, tá? O ar é pouco denso, né? A densidade do ar é de 0,013 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 1,3 quilogramas por metro cúbico. A densidade da cortiça, da gasolina, do gelo. Aqui a gente explica por que o gelo flutua na água, tá? O gelo tem uma densidade menor do que a da água. Como a densidade é menor, a concentração de matéria é menor, então o gelo flutua na água. Observe então que o chumbo tem densidade alta, 11,3, o ouro, desses que nós colocamos aqui, é o que tem a maior densidade, 19,3 gramas por centímetro cúbico. Bom, vamos definir o que vem a ser pressão. Se você pegar este bloco e colocar nessa superfície, este bloco vai exercer na superfície uma força, não desse jeito, esse jeito está torto. Vai exercer uma força para baixo. Esta força para baixo vai ter o mesmo valor da força-peso, muito embora essa força para baixo não é uma força-peso, é a força normal, tá? Normal que interage na superfície. E este mesmo bloco deitado dessa forma vai exercer a mesma força para baixo. Só que essa força exercida para baixo na superfície, nos dois casos, vai estar distribuída em áreas diferentes. Então, aquele que tiver uma menor área vai exercer uma maior pressão. Então, a gente define pressão como sendo a razão entre a força pela área. No sistema internacional, força é medido em newtons. Área é medido em metro quadrado. Então, a gente escreve que pressão é newton por metro quadrado. E, para não ficar escrevendo newton por metro quadrado, a gente batiza isso de Pascal. Bom, isso aqui é no sistema internacional, mas existem outros sistemas de medidas. Você pode medir a pressão em atmosferas, que seria a pressão no nível do mar. No nível do mar, a pressão é uma atmosfera terrestre. Então, a pressão é 1 atm, considerando o nível do mar. E você pode transformar isso para Pascal, que dá 1 vezes 10 a quinta Pascal, aproximadamente. Tem também o Dina por centímetro quadrado, força medida em Dina e área medida em centímetro quadrado. Você pode também medir em quilograma-força por centímetro quadrado. Esses dois aqui é muito comum na engenharia. Os engenheiros não costumam utilizar o sistema internacional.
E existe também ainda o libra por polegada ao quadrado. O libra por polegada ao quadrado também é conhecido como PSI. Quando você vai calibrar lá o seu pneu do carro e diz, bota 30 aí, é 30 libras por polegada ao quadrado ou 30 PSI. Eu também posso transformar isso para o sistema internacional. Então, sistema internacional é Pascal, mas eu posso medir em atmosfera, em Dina por centímetro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado e libra-força por polegada ao quadrado. Os problemas, quando exigirem isso de você, vão te dar o fator de conversão. Bom, outra definição importante, densidade, pressão, agora pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre as coisas. O físico italiano Evangelista Torricelli fez uma experiência, uma célebre experiência, no qual ele pegou um certo tubo contendo mercúrio, tá? Aqui eu botei mercúrio vermelho, mas o mercúrio não é vermelho. O mercúrio vermelho é só aquele lá que você bota na ferida. Só para ilustrar aqui eu botei vermelho. E este tubo de 1 metro, quando você coloca ele de cabeça para baixo, em um recipiente também contendo mercúrio, ele vai descer um pouquinho, fazendo vácuo em cima, e sempre vai parar quando a altura for 76 centímetros. Isto se você estiver fazendo a experiência no nível do mar. Tá? Então ele concluiu que o que faz esta coluna de mercúrio ser equilibrada é a pressão devida ao ar. E esta pressão devido ao ar, nós vamos chamar de pressão atmosférica. Então, experimentalmente, ele obteve que esta pressão atmosférica é igual à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Portanto, eu posso dizer que a pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de Hg. Esta é uma outra forma de apresentar a pressão atmosférica. Se você repetir esse experimento em outros lugares, tá? Aumentando a altitude em relação ao nível do mar, você observa que a pressão atmosférica tende a cair, o valor fica menor. E esse valor fica menor porque você diminui a coluna de ar que existe sobre aquela superfície. Então, se diminui a coluna de ar, diminui o peso do ar naquela região. Diminuindo o peso do ar, você diminui a pressão, já que a pressão vai ser força por área, e a força seria o peso do ar dividido pela área que está atuando. Este valor pode ser convertido para o sistema internacional se você utilizar a expressão que nós veremos mais na frente, a expressão que calcula a pressão hidrostática. Então, a pressão atmosférica consegue equilibrar 76 centímetros de mercúrio, portanto, a pressão atmosférica também pode ser escrita como sendo 76 centímetros de mercúrio. Se você converter isso para o sistema internacional, isso vai dar aproximadamente 1 vezes 10 à quinta Pascal. Pressão hidrostática. Eu não vou deduzir a expressão aqui, tá? Mas é possível mostrar que a pressão é igual à força dividido por área, sempre, qualquer situação. Se você aplicar isso para o caso hidrostático, esta expressão se transforma nesta expressão. A pressão hidrostática vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Essa demonstração eu faço em uma das minhas aulas em Flash, que está no site, eu não vou fazer aqui em virtude do tempo. Então, pressão pode ser força por área. Se você substituir a força pelo peso do líquido que está aqui em cima e abrir a conta, você encontra que pressão do líquido vai ser densidade vezes gravidade vezes altura. Isto aqui nós chamamos de pressão hidrostática. O teorema de Stevin, ele apenas vai relacionar a pressão atmosférica com a pressão hidrostática, dito em termos simples. Ele vai dizer o seguinte, num fluido tem a pressão hidrostática é a pressão devido à coluna de água, que depende de H. Então, a pressão hidrostática vai ser igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Só que, além da pressão hidrostática, existe também a pressão devido à coluna de ar que está aqui em cima. Então, a pressão que existe neste ponto, no ponto A, não é só a pressão devido ao líquido. Você tem que levar em consideração o peso do gás que está aqui em cima. E o gás que está aqui em cima é o gás atmosférico. Portanto, a pressão total exercida no ponto A vai ser igual à pressão atmosférica somado com dGH, somado com a pressão hidrostática.
Ora, desta expressão, a gente conclui que quanto maior for a profundidade, maior vai ser a pressão. Aumenta a profundidade, aumenta a pressão. A gente conclui que se o ponto estiver sobre a superfície livre do líquido, a pressão vai ser igual à pressão exercida pelo gás. Quer dizer o seguinte, na superfície livre, a altura é zero. Se a altura é zero, vai sobrar somente essa parte da equação. E essa parte da equação é a pressão do gás, que no caso é o gás atmosférico. Mas tem problemas que pode ser um outro tipo de gás. Terceira conclusão. Pontos que estejam na mesma altura estão submetidos à mesma pressão. Nesse caso aqui, por exemplo, a pressão que existe no ponto A é igual à pressão que existe no ponto B. Não importa se isso aqui é mais gordinho do que o lado de cá, tá? O que importa para a pressão total e para a pressão hidrostática é somente a altura e não a largura do recipiente. Isso não influencia em absolutamente nada. E a última conclusão importante é todos os líquidos, quando estão em equilíbrio, tá? A sua superfície livre em equilíbrio, eles estão no mesmo nível horizontal. Isso tem uma aplicação importante. Os pedreiros que não estudam física, mas utilizam isso para nivelar os azulejos. Se o líquido estiver em repouso, dentro de uma mangueira, significa então que eles estão no mesmo nível. E se estão no mesmo nível, você pode conseguir nivelar um azulejo de um lado da parede com o outro lado da parede. Uma aplicação importante para aqueles que vão fazer Enem. Hermiro Neto, eu vi aqui que você está com dúvida como fazer parte do curso. Eu queria agradecer aí a Jane França que está orientando. No final da aula eu paro e tiro essas dúvidas, tá? Porque senão a gente extrapola muito tempo aqui tirando dúvidas pontuais. Então segura aí que no final eu respondo as perguntas de vocês. Paulo Vitor perguntou por que o mercúrio se poderia ser outro líquido. Poderia ser outro líquido, Paulo Vitor. A questão é que o mercúrio, dos líquidos que nós temos aqui, é aquele que tem maior densidade. Portanto, você consegue fazer o experimento com um tubo de 1 metro. Se você tentasse fazer a experiência de Torricelli com água, por exemplo, você ia precisar de um tubo de mais de 10 metros. Tá? Então, a água seria mais de 10 metros para você conseguir fazer a experiência. Ela seria quase impossível de ser realizada, quase não. Para a época, seria impossível de ser realizada com água, praticamente. Então, a experiência de Torricelli utiliza mercúrio, porque mercúrio é o líquido com maior densidade. Vamos agora para o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele estabelece que, se você fizer um aumento de pressão em qualquer ponto do fluido, então, se eu aumento a pressão aqui, esse aumento de pressão ele vai ser distribuído igualmente a todos os pontos do fluido. Então, quer dizer que a variação de pressão no ponto 1 vai ser igual à variação de pressão no ponto 2. Como a variação de pressão vai ser o aumento da força dividido pela área, então vai ser a força que eu apliquei na área 1 dividido pela área 1, que vai ser igual à força na área 2 dividido pela área 2. Só aí leva a uma conclusão importante, com muitas aplicações, tá? Macaco hidráulico, freio de automóvel e por aí vai. Isso quer dizer que, quando você tem uma situação no qual você aplica uma força numa área pequena e a pressão vai ser distribuída a todos os pontos, então a pressão que está nesse ponto aqui vai ser igual à pressão que está nesse ponto aqui. Então, a força vai ser ampliada, tá? Força por área é igual a força por área. Quer dizer que se essa área daqui, por exemplo, for a área 2, que vai ser igual a 5 vezes a área 1, se a área 2 for 5 vezes a área 1, quer dizer que a força 2 vai ser 5 vezes a força 1. Quer dizer, então, que aplicando uma força pequena nessa região, eu vou ter uma força grande do outro lado. Então, esse sistema aqui é um sistema que permite a você ampliar força. Então, eu posso ampliar força usando alavanca, mas eu posso ampliar força utilizando o princípio de Pascal. Então, se eu pego de um lado e divido força 1 por área 1, vou encontrar um valor. Se eu pego do outro lado,
eu divido 5 vezes a força 1 por 5 vezes a área 1, eu vou encontrar o mesmo valor, que é igual ao valor de K, que é a mesma pressão que eu apliquei neste ponto. Então, isto significa que um aumento na área implica um aumento na força. E o princípio de Pascal é utilizado para você ampliar forças. Esta expressão é uma expressão importante em muitos problemas de aplicação. Bom, vamos agora enunciar o último princípio importante, entender este princípio, porque mais importante do que enunciar é você entender o princípio de Arquimedes, que é o princípio que você utiliza para explicar por que as pessoas dentro da água ficam leves, né? A pessoa dentro da água fica mais leve do que fora d'água. Por que isso acontece? Ah, porque tem um empuxo. Mas por que tem um empuxo? 21 aqui, bem no finalzinho que rolou o bugzinho aqui, tá? Mas eu já estou de volta. Deu aqui um aviso aqui de que não estava sendo transmitido. Bom, de volta. Princípio de Arquimedes é um princípio muito importante e acontece quando você pega um corpo, tá? E você pega este corpo e vai mergulhar ele dentro de um líquido. Então, se você tem um dinamômetro, por exemplo, e esse dinamômetro está fora da superfície da água, o que acontece então é que o dinamômetro marca um certo valor. Quando você coloca o dinamômetro dentro da água, a impressão que dá é como se o corpo tivesse ficado mais leve. Mas não é que o corpo ficou mais leve. O corpo não muda o seu peso. O peso dele depende apenas da interação com a gravidade. O que vai acontecer vai continuar existindo o mesmo peso para baixo, só que para cima vai aparecer uma nova força, que a gente não estudou até agora, que é a força de empuxo. E o dinamômetro vai marcar uma força aqui no fio, que é a força de tração. O que o dinamômetro mede é a força de tração. Então, enquanto nesse caso daqui, a força de tração é exatamente igual ao peso, vamos chamar de tração 1 é igual ao peso, do outro lado, vou chamar de tração 2, a tração 2 somado com o empuxo é que vai ser igual ao peso. Como o dinamômetro mede a tração 2 vai ser igual ao peso menos o empuxo. Então, esse valor que vai estar medindo aqui vai ser o peso para baixo menos o empuxo para cima. Alguns livros chamam isso de peso aparente, porque é o que aparentemente está medindo o dinamômetro. Eu particularmente não gosto da expressão peso aparente, mas vocês vão encontrar em livros assim e vão encontrar algumas questões pedindo o peso aparente. O peso aparente é o que o dinamômetro estaria medindo como se fosse o peso do corpo. Bom, por que aparece o empuxo? Tá? Por que aparece e como é que mede isso? Se você pegar um corpo e você imagina, tá? Não temos o corpo aqui para mergulhar, ainda não temos, mas no futuro faremos experiência ao vivo aqui, tá? As demonstrações. Você mergulha esse corpo na água, o que acontece é, se antes estava no nível baixo, quando você mergulha na água, fica no nível alto. Quer dizer, a água que antes estava no nível aqui, aumentou o seu nível. Então, você deslocou uma certa quantidade de água. É esta quantidade de água que foi deslocada que vai ser importante para o aparecimento do empuxo. Quando você faz isso, o que vai acontecer é, no líquido existe uma pressão exercida aqui. E nós aprendemos que a pressão aumenta com a profundidade. Então, a pressão aqui tem um valor. Aqui, a pressão já é maior do que a pressão em cima. Nas laterais, a pressão é maior ainda, e na parte de baixo é maior ainda. A pressão em um líquido sempre vai atuar em todas as direções. As pressões que são laterais não serão importantes, elas vão se cancelar mutuamente. Mas você vai observar que a pressão para cima vai ser muito maior do que a pressão para baixo. Essa diferença de pressão que existe é que vai produzir a força que nós chamamos de empuxo. Então, a diferença de pressão multiplicado pela área do corpo vai produzir para cima o que nós chamamos de empuxo. De tal maneira que é possível mostrar, tá? É possível mostrar experimentalmente e também matematicamente que o empuxo que este corpo vai sofrer é igual à massa de água que você deslocou. Então, quando você fez isso aqui, você deslocou uma certa quantidade de água. Esta quantidade de água, tá, que foi deslocada tem uma massa. Esta massa de água que foi deslocada
Então, a massa de água deslocada tem um peso. Então, essa parte aí seria a massa de água deslocada. Essa massa de água deslocada tem um peso. Opa, deslocada. Deslocada. Tem um peso. E é este peso que foi deslocado que vai agir como se estivesse agindo sobre este ponto na superfície, aplicando uma pressão aqui, numa superfície imaginária. E este aumento aqui vai produzir uma força empurrando para cima, como se a massa que foi deslocada estivesse sendo usada para empurrar o corpo para cima. E esta massa de água deslocada, o peso da massa de água deslocada, é o que nós vamos chamar de empuxo. Então, a massa de água deslocada tem massa, então tem peso. O peso da água deslocada vai ser igual à massa da água vezes a gravidade. E é a massa da água vezes a gravidade que nós vamos chamar de empuxo. Então, escrevemos assim. Empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Pode ser água, mas pode ser qualquer outro fluido, óleo ou qualquer outro fluido. Se é igual ao peso do fluido deslocado, então empuxo vai ser igual à massa do fluido vezes a gravidade. Só que nós aprendemos aqui que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Se densidade é igual a massa dividido pelo volume, então massa é densidade vezes volume. Então eu posso substituir a massa que aparece aqui pela densidade multiplicado pelo volume. Então, empuxo é igual a densidade do fluido vezes o volume vezes a gravidade. E é esta expressão matemática aqui que nós utilizamos para calcular o que nós chamamos de empuxo. E aí, vale uma observação importante que é a densidade que aparece aqui é a densidade do fluido. Este volume aqui é o volume do fluido deslocado. Quando o corpo está totalmente imerso no fluido, este volume vai coincidir com o volume do corpo. Quando ele está completamente. Quando ele está parcialmente, você vai ter que verificar qual foi o volume do fluido que foi deslocado para substituir nessa expressão e calcular o empuxo. Observe que empuxo é uma força, e se o empuxo é uma força, a unidade de medida de empuxo tem que ser o Newton, tá? No sistema internacional. Então, a unidade de medida é o Newton, já que empuxo é uma força. Mas para você achar em Newton, você tem que usar a densidade em quilogramas por metro cúbico, o volume em metro cúbico e a gravidade em metro por segundo ao quadrado. Bom, vou olhar aqui no chat se alguém tem alguma pergunta. Eu não sei se Yuri apareceu aqui no chat, ele ficou de aparecer hoje aqui. Eu não consegui falar com ele mais cedo. Yuri é o monitor que auxilia no chat. Deixa eu ver aqui, travou um pouquinho, mas voltou, tá? Deixa eu ver agora aqui como é que está a minha transmissão, a visualização. Travou no finalzinho da aula, mas voltou e a aula fluiu normal. Bom, temos pergunta que está lenta. Resolveu travar. Estivemos no pico aqui, 93 pessoas conectadas. Bom, galera, temos quantas pessoas online ainda aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar essa informação. Eu não sei mais aqui. Bom, durante a semana eu vou postar questões resolvidas. Algumas questões resolvidas vão estar no Facebook, tá? Eu posto algumas coisas no Facebook. Quem não curtiu minha fanpage no Facebook ainda, é hora de curtir, porque eu estou postando novidades toda semana, algumas questões de desafio e tal, algumas coisas bem legais lá no Facebook. Então, se você quiser curtir a fanpage, curte. Se você quer fazer parte do grupo que está aprendendo física com o professor Vicente e resolvendo questões do quadro virtual, o quadro virtual ele tem uma qualidade muito maior do que essa que você está vendo aqui. Tá? Aqui no YouTube, eu não consigo utilizar todos os recursos necessários. A gente tem um problema de limitação. Mas o meu compromisso, desde que fisicainterativa.com nasceu, é levar um ensino de física de qualidade para qualquer pessoa conectada à internet. E por esta razão, a gente tem as aulas que acontecem
ao vivo, gratuitas, toda terça-feira. Próxima semana estamos de volta, começando o conteúdo de termologia, que é um conteúdo fundamental no Enem. Então, se você já acompanha as aulas, vem assistir as aulas e traz os seus amigos. Tem uma novidade só que eu vou postar numa página no Facebook, que não curtiu ainda, que eu vou convidar qualquer pessoa que queira participar de um encontro comigo para vocês conhecerem como funciona a sala de aula virtual. Tá? A sala de aula virtual é diferente do YouTube. O YouTube não tem limite de pessoas participando e trava. O YouTube está testando as transmissões ao vivo ainda. Na sala de aula virtual, raramente tem problema, às vezes acontece, não tem jeito, mas vocês conseguem conversar comigo através do microfone. Quem tem microfone, levanta a mão, eu abro o microfone e você pergunta, todo mundo na sala escuta. É diferente daqui que a gente fica pelo chat. E pelo chat é chato, pelo chat é lento, pelo chat não é tão legal. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, agora começa a cair, tá? É normal. Eu queria pedir, tem 64 pessoas assistindo e só tem 32 likes na transmissão. Ô, gente, na boa, a aula foi, ministrada aí com boa vontade pelo professor, 0800 e tal. Um like não custa nada, tá? 64 pessoas curtindo, 32 likes. Desculpem a expressão, mas é sacanagem, pô. Dá um likezinho aí, não custa nada um likezinho para você. Para mim custa muita coisa. Esse vídeo sobe no YouTube, tá? Se eu deixar esse vídeo postado, ele sobe no YouTube. Então, Paulo Vitor, professor Paulo Vitor, grande abraço ao professor Paulo Vitor, que também é professor, mas é um colaborador fisicainterativa.com. Abner disse que não tem dúvida, as explicações são excelentes, entendeu tudo. Muito obrigado, grande Abner. Emanuel Marques, gostei muito da sua aula, você é um exemplo para eu ingressar na carreira de professor de física. Obrigado desde já, no momento não poderei retribuir, mas futuramente eu irei. Você pode sim, você retribui dando um like no vídeo, compartilhando fisicainterativa.com para os seus amigos. Convida todo mundo para cá, que é uma excelente contribuição. Deixa eu ver. Tem algumas aqui que está sendo sinalizado como spam, tá? Não sei porquê. Bom, tem mais alguém aí que quer que eu fale alguma coisa, perguntar alguma coisa? Alguém? Cara, por favor, quero perguntar. Maione Gonçalves. Pergunta, Maione Gonçalves. Gustavo Freitas dizendo que seria bom para as escolas militares. Inclusive, Gustavo, eu estou pensando seriamente nisso, sabia? É migrar para o curso superior e escolas militares, que é o pessoal que se dedica muito mais à física do que o pessoal do Enem. Ano que vem tem novidades aqui em fisicainterativa.com. Mas eu já assumi o compromisso, até o Enem é focado no Enem e no vestibular. Maione, estou esperando sua pergunta. E sua pergunta aqui não pode ser por microfone, porque não estamos na sala de aula virtual. Estamos esperando a pergunta de Maione, tá? Antes de encerrar aqui a transmissão e dar tchau, tchau para vocês. Professor Ninja, tá? Eu consegui hoje, com o modo flash ligado, em homenagem aqui, eu consegui em 1h30 dar aula de estática, hidrostática e fazer exercício. Velho, isso é inédito. O pessoal vai reclamar que foi superficial, mas eu falei quase tudo que é necessário você saber para poder encarar o vestibular. Professor, bacharel em física ganha dinheiro? Rapaz, não passa fome, tá? Nem tem carro importado, mas dá para viver. Bom, parece que 49 likes, tá vendo? Quem não chora não mama. Já aumentou ali para 49 likes, 61 pessoas assistindo, 49 likes, isso é legal. Matheus Diniz falou, o que ocorre quando o peso se iguala ao peso? Não entendi. O peso se iguala ao peso? O empuxo se iguala ao peso? Existem várias situações que o empuxo se iguala ao peso, tá? Vou responder já, Maiane. O empuxo se iguala ao peso significa então que o corpo vai estar em equilíbrio. Então pode acontecer do empuxo ser igual ao peso em várias situações. E normalmente, as duas situações que acontecem do empuxo ser igual ao peso é dentro do líquido. Então, um experimento que dá para fazer em casa. Eu não fiz aqui ao vivo porque eu não consegui uma coisa transparente. Se você pegar um ovo e coloca o ovo no recipiente e você vai colocando sal, inicialmente o ovo fica no fundo.
Depois de um tempo, você vai perceber que o ovo vai ficar flutuando no meio. Quando isso acontece, quer dizer que o peso é igual ao empuxo. Então, para baixo você tem a força peso. Para cima, você tem a força de empuxo. E se ele está flutuando, é porque o peso é igual ao empuxo. Se você continuar acrescentando sal na água, e bastante sal, pode gastar sal, que sal é barato, você vai observar que o ovo vai chegar na superfície. E quanto mais sal você colocar, o ovo pode começar a sair da superfície. Tem alunos que acham que nessa situação o peso deixa de ser diferente do impulso. Não é. O peso continua sendo igual ao empuxo. O peso para baixo vai ser igual ao empuxo para cima. Minha setinha aqui em cima não ficou tão boa, tá? Mas igual ao empuxo quer dizer que esse tamanho é igual a esse tamanho. Você imagina que é igual, que a sua mente conserta meu garrancho ali. Se o peso é igual, continua sendo igual ao empuxo, tá? Em qualquer situação de equilíbrio, o peso é igual ao empuxo. O que vai mudar nesta situação é que o volume do fluido deslocado não vai ser mais igual ao volume do corpo. Então, nesse caso aqui, o volume do fluido deslocado é igual ao volume do corpo. Já nesse caso aqui, o volume do fluido deslocado vai ser menor que o do corpo, indicando que este líquido daqui, por exemplo, tá? Ele é mais denso, esse aqui é mais denso. Mais denso dá uma ideia de a quantidade de água que ele desloca por unidade de volume é maior. A quantidade que eu digo em termos de massa, ele é mais pesado. E este fluido aqui ele é menos denso. Isso dá para repetir em casa agora. É só você pegar sal e ovo na cozinha e colocando sal na água. E quando tem aqui tem muito sal, aqui tem pouco sal, tá? Mais ou menos sal, vamos dizer assim, pouco sal. Isso dá para fazer agora na cozinha. Corre na cozinha e faz experiência, depois você me conta. Tem alguém aqui pedindo como é que eu faço para liberar as listas. Ô, gente, eu sinceramente, tá? Eu gostaria de disponibilizar todo o material gratuito. Só que, por exemplo, computador que eu preciso comprar um novo, webcam, mesa digitalizadora, internet, tudo isso custa dinheiro e eu não consigo disponibilizar de graça. O valor que a gente está pedindo de contribuição para o projeto é R$50, taxa única. Tá? Você vai pagar R$50 para você ficar estudando até o Enem. Isso é muito mais barato do que qualquer curso específico